Moloque é o principal deles. Um ser com corpo de homem, cabeça de animal, cabeça de boi. Às vezes também representado por uma coruja. Essa coruja, eles fizeram um grande monumento nos Estados Unidos, cultuam a coruja e apresentam sacrifícios humanos perante a essa coruja. Em 2000, um repórter conseguiu furar o bloqueio e invadir esse local, e lá estavam os ex-presidentes americanos que estavam ainda vivos naquela época, sem exceção. Nossa história começa no norte da Califórnia há 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente. Essas histórias incríveis tinham base em fatos reais, e a origem era um clube de 2.700 acres conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, um monte de repórter tentaram sem sucesso invadir Bohemian Grove. Nenhum conseguiu. Os seguranças do Bohemian Grove os identificava e tirava da propriedade por invasão, ou em alguns casos eram presos pela polícia local. Os segredos de Bohemian Grove parecia que jamais viriam à tona. Tudo isso mudou em 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito Bohemian Grove. Exatamente no dia sagrado deles, e gravamos em fita o ritual da cremação de cárie. As pessoas ficavam boquiabertas ao saber que ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães e a elite de Hollywood, os líderes de negócio do mundo acadêmico, viajavam até o Bohemian Grove todo ano, e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Of all mortal wisdom, our Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. 96, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Sir, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. Just walked in. I'm sorry, sir. I've got anything to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. The ritual? It's none of your damn business. Nossa vida comum, ir ao jogo de futebol ou ao encontro de pais e professores, é um pouco diferente do seu líder mundial ou dos chefes das grandes empresas mundiais. Não, em seu tempo livre eles sacrificam Moloque, encenam sacrifícios humanos, mas a gente acaba se acostumando com isso e aceitá-los como os nossos líderes. Pense bem, se seu vizinho estivesse envolvido em magia negra e sacrifícios humanos para Moloque, o mesmo ídolo demoníaco que é cultuado e adorado ao redor do Mediterrâneo e Oriente Médio, você deixaria aquele vizinho passear com o seu cachorro? Ou tomar conta dos seus filhos? Ou ter controle dos códigos de ogivas nucleares?
Vou te contar um segredo. Eles têm controle. Tem controle também de todo o dinheiro mundial. Tem controle do Congresso, da sua conta bancária e da polícia do seu estado. E eles veem você como gado, como seus escravos. Vimos os filmes que nos mostram como eram feitos esses tipos de rituais a Moloque no período bíblico. Lemos na própria Bíblia, mas fica difícil conceber que essas pessoas influentes ainda nos dias de hoje usam dessa prática. E por que fazem isso? Porque seguem o mesmo ritual que seus pais seguiam no passado. Quando estou falando pais, é no sentido como a Bíblia fala. São seus ancestrais. Essa linhagem dessas 13 famílias já existiam lá na Babilônia. Não surgiram agora. Eles são parentes. Parece absurdo, mas Obama, ele é primo do ex-presidente George Bush. E os dois têm ramificações do passado, graus de parentesco, inclusive com o Conde Drácula. Veja aí a reportagem da própria televisão, da própria mídia dos Illuminatis falando sobre isso. Now that we know Vice President Dick Cheney and Senator Barack Obama are distant cousins, the New York Post decided to check into the genealogy of President Bush, and his family tree has people talking. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. He's President Bush's 9th cousin once removed. Cheney's cousin Barack Obama is also Bush's 11th cousin and the 9th cousin of Brad Pitt. But we're only just getting started. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed, and Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, they're 9th cousins twice removed. Really? What do you think of that? Yeah, they're the same chin. There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin twice removed. And then there's this bombshell. He is, after all, her 9th cousin 3 times removed. He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. Observamos então que os grandes presidentes americanos, ex-presidentes, pessoas influentes no mundo, os Illuminatis, as famílias, as 13 famílias que dominam o mundo. E quando a gente fala 13 famílias, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vale lembrar que na Bíblia nós conhecemos muito bem a história de 12 famílias. Os filhos de Jacó, ou Israel, que se transformaram nas 12 tribos de Israel. Fica uma pergunta no ar. Não seria mais uma imitação barata de Satanás? Eleger no lugar de 12, mais 13 famílias, pelo menos para se mostrar maior que Deus em alguma coisa, para comandar o mundo dele? Ou você acha que o mundo não é dele? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas vamos em frente. E nós nos perguntamos, como então o cidadão comum da sociedade, que quer ficar rico, que quer ser um astro, uma estrela de televisão, que quer também participar dos Illuminatis, como ele faz para fazer um pacto com Satanás? Não sou eu autoridade no assunto, mas eu tenho meu modo de crer e gostaria de passar para você. Eu creio que Satanás não se apresenta em qualquer local, a qualquer um, e também compra qualquer um a qualquer preço. Primeiro, há de se entender que o que já é dele, ele não precisa comprar, não tem que pagar nenhum preço.